como um disfarce, é muito complexo. Às vezes, criaturas conflitantes e conflitadas, sem saber como ajudar, sem saber como orientar, enfim, vivendo situações muito difíceis, mas que precisam de alguma forma ser por nós compreendidas para que nós venhamos a superá-las e ajudar a quem passa por elas também a superar. O antigo cobrador de impostos expunha assim a sua maneira de ver, mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinos, replicava com ênfase: vejam só, continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Isso Jesus ouvindo, só ali pacienciosamente percebendo os discípulos nessa contenda, a dificuldade de entender os seus ensinos. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, aguardava a oportunidade de um esclarecimento geral. Haja paciência. Não é verdade? Os discípulos batendo boca, perdoe-nos a expressão, né? E Jesus só ali, com calma, pensando onde é que eu fui me envolver, olha onde é que eu fui, como dizia minha mãe, onde eu fui amarrar a minha égua. Mas enfim, como Jesus não precisou fazer isso, e ele tinha muita luz, ele continuou com muita paciência. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas, dentre eles Zaqueu. E aqui falando dele, um publicano abastado de nome Zaqueu conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura. Vamos arriscar, não sabe qual era o tamanho dele, né? Mas ele precisou subir numa árvore grande, num sicômoro, mas vamos lá. Tanto assim que, buscando satisfazer a seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Imaginem a cena. Desesperado, não? Mas ele subiu, mas não precisava, mas ele não sabia. É como nós lemos nas primeiras falas do nosso texto adaptado. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Imagina, Zaqueu deve ter despencado, aqui não fala, né? Mas só do impacto que ele levou, isso deve ter sido profundamente arrebatador para ele, né? Ele lá esperando ver Jesus falou, desce. Ele já desci, não precisa nem pedir duas vezes. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e a sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. Imagine, receber Jesus em casa pelo seu desejo. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas observações mais insignificantes como um grande escândalo da maioria dos discípulos. Imagine Jesus de braços dados com aquele toquinho de gente, e aquele toquinho de gente falando para ele um monte de coisas, alucinado pelo fato de estar com Jesus, né? E os discípulos só ali. Não se tratava de um rico que deveria ser condenado. Vejam, olha o primeiro questionamento. Não se tratava de um rico que devia ser condenado. Não se tratava de um rico, ele devia ser condenado. Perguntava Filipe a si próprio, não para Jesus, é claro. Não era bom, não é? E Simão Pedro refletia intimamente, como justificar tudo isto, se Zaqueu é um homem de dinheiro e um pecador perante a lei? Zaqueu
sem moral, zero, mas ali, ao lado do mestre, de braços dados, vivendo aqueles momentos intensos. A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na casa do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado que ele ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e seus discípulos sobre um vasto alpendre. Vejam que preciosidade na vida desse homem. Em sua casa, Jesus e os discípulos. Mesmo que os discípulos quisessem que ele se decompusesse ali, desmanchasse, derretesse de ódio, mas eles estavam lá. E com Jesus. Imagine, visualize a experiência, como deve ter sido profunda e marcante para esse espírito. A palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos, atenção aqui, essas coisas a gente só vê nestas obras, atenção aqui. Mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Zaqueu, o publicano condenável, detestável. Aqui, a história que ninguém sabia. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Vejam. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente. E aqui repete-se o que nós temos no versículo que lemos aí no Evangelho: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria, e repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenha prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. É um pico emocional, não é? É uma estesia inexcedível. Não dá para imaginar como é que ficou o coração dessa alma, tendo Jesus a seu lado, corroborando com ele os seus gestos mais sinceros em benefício do próximo. Então ele diz que eu realmente tinha que se desprender. Aqueles que de repente fossem seus amigos de Zaqueu e pudessem ver essa cena, iam falar: Zaqueu endoidou, está dividindo tudo e está quadruplicando para aqueles que porventura, como ele mesmo diz, tenham prejudicado. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: já se imaginaram recebendo um abraço de Jesus, carregado de um sorriso formoso? A gente se desprende de tudo, menos da alma. Então imagine Zaqueu, vivendo essa experiência profunda, colhendo do Mestre com sincera afeição e honestidade a sua amorosidade. Jesus disse, bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns discípulos, notadamente Filipe e Simão, esses dois eram da pá virada, né? Cá entre nós, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Eles deviam estar se remoendo por dentro. Imagina essas criaturas
que não sabiam lidar com os sentimentos na época, como é que eles deviam estar corroídos, né? Cheio de mazelas, cheio de dores, por causa dos sentimentos equivocados. Mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. Para eles, ele continuava publicano e pecador. Ponto. E Jesus tinha que entender isso. Jesus estava errado. Eles estavam certos. A visão deles era perfeita. A de Jesus era distorcida. Vejam só o que é a amorosidade de Cristo para dar sustentação e carinho a esses discípulos tão perturbados. Ele nos perdoa a franqueza, não? E nós também somos, não? Mas enfim. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e os outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Zaqueu saiu e disse: olha, é agora. Perguntaram: Jesus, encosta aqui, vamos conversar um pouquinho, mestre, vem. Que negócio é esse? Aqui eles falam: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? E só no ouvido de Jesus essas delicadezas que nós estamos lendo aqui. O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Vai levar tempo para a gente saber agregar essas duas coisas. Firmeza com generosidade. Ou a gente faz uma coisa, a gente faz a outra. Nós não temos habilidade para fazer as duas. Mas Jesus tinha. Ele era generoso, mas firme ao mesmo tempo. Com todo respeito a todos que nós nos encontramos aqui, nós acreditamos que é difícil trabalhar essa dualidade emocional. Mas Jesus sabia e respondeu: vejam só que fala: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Jesus fala perguntando. Eu queria ser uma mosquinha para estar lá. Quando ele fez esse comentário, para ver a cara dos discípulos. Vocês acreditam que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual é a esmola maior? 2 pontos. A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para a vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo-lhes seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Zaqueu. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviam-no espantados. Filipe, desejoso de se justificar depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: olha, Filipe, olha que argumento delicado. Às vezes a gente imagina que esses espíritos, de alguma forma, eles estavam envolvidos, algumas vezes por sombras, para testar a Jesus, mesmo seus discípulos. Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a sua vontade nos ensinou a amar. Passou para Jesus toda a responsabilidade dos seus equívocos. Quer dizer, o Senhor nos ensinou a amar assim. É assim que eu compreendia. E agora? Percebem como isso em psicologia é delicado? Senhor, eu não compreendia bem porque trazia o meu pensamento, não compreendia bem porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe elucidou o mestre: é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre e animais desamparados? E acima de tudo, nesses quadros de natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão?
Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção, ou o pai carregado de filhinhos a lhe pedirem o pão? Felipe sinalizou com silêncio. Não tenho que argumentar aqui. Jesus, com muita sabedoria, ajudou o jovem Felipe a entender que ele estava fazendo um caminho tortuoso e que isso podia lhe custar muito lá na frente, a nível de processo de crescimento e evolução, para justificar o seu status de discípulo. Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: sim, amigos, vejam Jesus. É nesse momento que a gente percebe a profundidade da sabedoria do Cristo, nos legando um ensinamento raro e precioso. Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Jesus sinaliza que é bem-aventurado aquele que dá do pouco que tem, mas também é aquele que sabe dar do muito que possui. É o caso de Zaqueu. Para fazer com que os discípulos tivessem sensibilidade e pudessem observá-lo com outros olhos, Zaqueu. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Aí nós já não sabemos dizer como é que estavam os discípulos à altura do campeonato, né? Porque ele deu um upgrade na festa, que o Zaqueu, me permita colocar assim, né? Depois já estava devagar, ele já mandou fazer uma festança e traz para todo mundo, traz os filhos, vamos nos reunir e vamos ser felizes, pois o momento valia. Nos terreiros amplos da casa, as crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa aventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Veja, imagine a cena. A casa iluminada por conta da presença de Jesus, oferecendo, na verdade, tão pouco, mas o pouco se convertia em muito para aqueles que ali estavam. O gesto singelo de Jesus era suficiente para transformar a vida de todos aqueles que ali estavam para sempre. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Ponto. E aqui a gente vê Zaqueu ganhando aquela encarnação e quem sabe quantas mais outras. A lição termina aqui. E agora a gente vai refletir um pouquinho nos nossos dias, pensando assim: onde estão os Zaqueus nos dias de hoje? Tem. Mas onde é que eles estão? Vamos fazer outra pergunta. Se tem, será que eles estão esperando Jesus passar? Eu estava refletindo sobre isso antes de conversar com vocês aqui, e realmente me tocou fundo o coração, porque existem pessoas que têm tudo para viver essa experiência e não conseguem se desprender, não conseguem se despejar do mínimo.
talvez porque não tenham entendido ainda, que a nossa vida é um ato contínuo. E que Deus não se engana a ponto de colocar diante de nós situações que nós venhamos a achar como injustas, como incorretas, como indevidas. Os critérios de avaliação que nós temos são muito pobres. Deus não erra. Mas independente desse fato inequívoco, nós insistimos, assim como os discípulos a seu tempo, em estabelecer um critério nosso pessoal para avaliar o nosso semelhante, e agora insistindo na questão da possibilidade de termos até perto de nós aqueles que poderiam reviver essa experiência singular. Esse homem pequenino, que a seu tempo teve o privilégio de estar com Jesus. E a gente fica se perguntando, por que Zaqueu? Tanta gente ali, aquele mundaréu de pessoas. Zaqueu estava com um sentimento, mas era suficiente para que ele fosse atendido. Vamos tentar, sem querer criar uma fantasia, nós vamos perceber o quanto isso é profundo. A que nível de sentimento, de gradação emocional, de fé, foi o coração desse homem para que Jesus pudesse senti-lo, percebê-lo, captar-lhe a presença e falar, é aqui e vou lançar mais uma semente para o meu evangelho mortal. Poderiam ser outras pessoas, olha, tantas lá. Para Jesus não seria difícil pegar outra qualquer e dar um outro exemplo. Mas Jesus aproveitou para dar um exemplo significativo, porque tratava-se de um homem, à vista de todos, pecador, equivocado, que merecia punição. Um homem rico, que não tinha o direito de ser assessorado por aquela luz. Tanto é que nós vimos aqui na narrativa de Humberto de Campos como se posicionaram os discípulos no momento em que Jesus foi ter com ele. Nós estamos querendo dar ênfase nessa questão para que nós venhamos a pensar um pouco em nós, nos nossos sentimentos e da maneira que nós estamos trabalhando eles. Qual seria a resposta, qual será a resposta que nós vamos ter dos céus? Como espíritas, quando falamos de fé, nós só temos uma referência que nos leva a trabalhar a fé de maneira segura, é a fé raciocinada. Como trabalhou Kardec este conceito a seu tempo, somente o é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé com raciocínio. Kardec estabeleceu um divisor de águas no tocante a esta palavra mágica, permita-nos usar o termo, que para Jesus tinha um valor tão significativo que quando ele olhava para nós, ele percebia que a nossa mal era do tamanho de um grão de mostarda. Mas nem por isso nós fomos convidados a largar de mão a fé que temos, por menor que fosse, para deixarmos a nossa vida de espírito largada, Deus dará. Não. Hoje, nós somos convidados a viver experiências intensas no campo da fé. Porque nós acreditamos que com ela, e efetivamente com raciocínio,
nós podemos mudar o que quisermos. E Zaqueu tinha essa fé profunda, esse desejo sincero, que, como falamos no início do nosso texto adaptado, ele sabia que ao contato com Jesus, a sua vida mudaria para sempre. E ele se colocou à disposição para essa mudança. O contato aconteceu. A sua vida não só mudou, como serviu de exemplo e serve de exemplo para nós até hoje, no campo das nossas reflexões, sugerindo desprendimento. Agora fazemos aqui uma pergunta: qual de nós tem essa fé tão viva, tão acesa dentro de si, a ponto de se colocar à disposição do Cristo para que Ele venha até nós e faça até nós, e faça conosco o que fez com Zaqueu? Qual é a diferença? Porque ele era rico? Para Jesus não fez diferença alguma, pelo contrário. Foi uma oportunidade preciosa do Mestre lapidar aquele espírito, de acordo com Humberto de Campos, injustiçado, porque já Zaqueu trabalhava a sua doação, o seu desprendimento. Pensemos nisso com carinho, porque nós somos espíritos que têm essa ferramenta nas mãos para melhorar a nossa qualidade de ser e de viver. Mas a coisa não vai acontecer como num passe de mágica. Não vão acontecer milagres para que nós nos transformemos em criaturas angelicais. Até porque, para muitos de nós aqui, nós só seremos felizes quando todos os nossos problemas materiais se resolverem. Para muitos, perdoe-nos a franqueza. Mas o Evangelho fala que se você, enquanto na terra, for atendido em todas as suas necessidades, estiver feliz assim, quando for para o céu, não tem nada lá que possa atender às expectativas do teu espírito. Tudo que você amealhou vai te fazer feliz, estar aqui na terra. O que você espera chegando no céu? Por isso que muitos espíritos ainda se vinculam às coisas da terra, tendo deixado o corpo, porque não entenderam a necessidade de nós conseguirmos nos despojar. Zaqueu conseguiu, mas alguém pode estar pensando: João, na condição de Zaqueu eu também, eu ia me perdoar a fala, eu ia despirocar, meu irmão, eu ia doar tudo, Jesus do meu lado, endossando os meus gestos mais singelos, me abraçando com amorosidade, sorrindo para mim. Como é que eu ia reter o quê? Aí é covardia. Como se Jesus tivesse se afastado de nós. É isso que nós pensamos, é nisso que infelizmente nós acreditamos. Não bastasse ele dizer: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. É como se ele estivesse blefado. A gente consegue falar esta frase fechando os olhos e ter a certeza de que Jesus é conosco? Por isso, para o espírito é muito difícil, porque o espírito é complexo. Ele faz análises vibratórias, profundas, deslocamentos cósmicos, e começa a conjecturar, fala: não, Jesus tem uma energia muito poderosa. Se ele estivesse aqui, ele ia pulverizar a gente, não tem nada possível, como é que faz? Ele ia mandar os mensageiros, aquela coisa toda. A gente faz um trabalho complicado na cabeça da gente, no fim, não dá. Vamos ver quem está mais perto: o Bezerra, de Menezes, Eurípides Bassano Rufo, as correntes de Chico Xavier, Allan Kardec, mas Jesus não dá. Enquanto não der, vai ficar devendo, vai ficar pendente. João, você não acha que está pedindo muito? E chegar a Jesus e falar: por quê?
E tu prometeste isso para nós. Se tu não podes cumprir. Ah, mas nós não estamos preparados, então nos preparemos. Simples. Já chega de justificar, facilitando o nosso lado. Certa feita, um irmão espiritual me falou no momento de uma enfermidade. A gente, quando está doente, a gente se queixa, né? Fica dodóia. Ai, Lui, será que alguém vai me ajudar? Eu estou sofrendo espíritos. Aí o irmão falou: meu querido, com muito carinho e generosa firmeza. Quem tem Jesus como médico, como você mesmo fala e sinaliza muitas vezes nos seus tratamentos, não precisa de mais nada. Eu fiquei tão murcho, eu falei: ai, agora ele me pegou na curva. É mesmo, eu vivo falando para as pessoas: Jesus, o médico sublime das nossas almas. Ai, que beleza. E eu não vivo isso. Ele falou: quem tem Jesus como médico, não precisa de mais nada. Então você acredita que Jesus é o teu médico? Aí eu acredito, então. Ah, mas é muito radical isso aí, João. Não dá para viver assim. Não tem como. A gente tem menos, né? Nós somos imperfeitos. Nós temos ainda tanta coisa pela frente, de fato. Temos muita areia para comer na nossa estrada, de fato. Mas, certa feita, nós fizemos um singelo evangelho aqui, e a nossa frase central foi: de quanto tempo você ainda precisa para que isso se dê? Vamos colocar no plural. De quanto tempo nós ainda precisamos para que essas mudanças aconteçam dentro de nós e a nossa fé se torne tão viva que eu me coloque à disposição. Eu sei o que eu quero da minha vida. Eu sei qual é o meu foco. A despeito de estar no mundo de provas e expiações, onde o peso da matéria ainda é muito grave e muito denso, eu não posso abrir mão da matéria aqui. Não tem como. Seria um contrassenso. Mas eu sei o que eu quero da minha vida, a ponto de entender que eu não posso priorizar as coisas da matéria em detrimento das coisas do Espírito. Eu preciso fazer um balanço e entender que as coisas do Espírito são mais importantes. Então eu sei que o meu caminho é este. É o meu caminho de ascensão. Então alguma coisa eu preciso fazer para me posicionar e redirecionar os meus esforços para estar no caminho da evolução do meu espírito verdadeiramente. Então eu subo numa árvore se precisar, para ver se Jesus passa a estrada na minha vida, ou vem me visitar em casa, independente daqueles que creem ou não. É a fantasia? Pois bem, cada um pense como quiser, mas a fé começa assim. A gente constrói a fé trabalhando com a força da nossa imaginação. Se nós não tivermos esse ato de liberdade para conosco mesmo, nós vamos travar e travar bastante, a ponto de nos tornarmos céticos e nos acharmos senhores da verdade, porque a nossa fé não se desenvolve, porque nós não temos coragem de acreditar em nós mesmos. Nós não conseguimos aceitar o fato de que é possível mudar as nossas vidas, se nós assim desejarmos, da mesma forma que Zaqueu mudou a dele. Ele precisava fazer o que fez. Imaginemos que ele estivesse bem adaptado àquelas atitudes, àqueles sentimentos, trabalhando com os seus ali, ajudando generosamente. Por quê que ele queria ver Jesus? Vejam, ele queria ver Jesus. Ver. Ele não imaginava o que ia acontecer. Ele foi para vê-lo. Mas Jesus fez mais por ele. Então, quando nós depositamos uma força no nosso coração capaz de metabolizar essa fé inabalável, o nosso desejo muitas vezes de sentir o amor do Cristo pode se ampliar de tal forma que quando nós menos esperarmos, aí está Ele. Porque se alguém pode fazer isso por nós,
E não precisa muito, como não precisou para Zaqueu. Se nós tivermos apenas um vislumbre, uma sombra, uma nuance das vibrações amorosas de Jesus em nosso derredor, com certeza já será suficiente para nós mudarmos esta vida e muitas outras. Não é verdade? Já se imaginaram? A gente vê a sombra do Espírito, uma luzinha, já fica todo encantado, sai flutuando por aí. Ai, eu vi uma entidade. Nossa, coisa linda, uma luz, um ser celestial, e às vezes é um pó. E a gente fica todo embevecido. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já. Eu não tenho evidência, nunca tive, mas uma vez eu vi uma sombrinha, eu falei, nossa Senhora, e a vida mudou para sempre. Mas a gente precisa mudar, para que a vida mude. A mudança começa em nós. Não deixemos que o impacto da vida lá fora amorteça a nossa sensibilidade a ponto de nós não percebermos que é possível fazer esta mudança significativa. Bem-aventurado aquele que dá do pouco que tem e daquele que dá do muito que tem também. Essa, na verdade, a mensagem mais profunda que nós tiramos dessa experiência de Zaqueu com Jesus. Jesus nos chamando a atenção para o fato de que o Evangelho não pede miséria, não pede sofrimento. O Evangelho vem para trazer clareza, vem para trazer desprendimento consciente, maturidade para o espírito, maturidade psicológica, para que nós não venhamos a sofrer como crianças mimadas por coisas tão insignificantes. E se sofresse não fosse só suficiente, a gente não só sofre como adoece. Já perceberam isso? Agora é muito importante fazer essa reflexão final. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós temos que ser honestos conosco mesmos para fazer esse tipo de avaliação. O que eu tenho para oferecer? Nessas histórias abençoadas, que clareiam os horizontes e perspectivas dos nossos espíritos, nós percebemos que essas almas têm muito a dar, e nós. Imaginar que um espírito milenar, que chegou até aqui, onde nós chegamos, não tenha nada para oferecer, é difícil. Não é verdade? Vai ser pessimista assim nos quintos dos infernos, desculpa a franqueza. Aí eu não tenho nada para oferecer, Joãozinho. Me desculpe, eu sou uma pessoa perturbada, minha vida é toda torta, toda errada. Ora, até tomar um fôlego. Como, meu irmão? Claro que tem. É que você não quer partilhar. É diferente. Porque você não quer se comprometer. Porque quem partilha se compromete para sempre. Partilhar é um compromisso que movimenta as fibras mais profundas da nossa alma e faz vínculos com as nossas existências que passaram, porque remonta exercícios de amor e doação que nós já vivemos e esquecemos, e nos projeta no porvir com essas possibilidades de doação. Então partilhar é um ato muito profundo e extremamente comprometedor que poucos querem assumir. Então por isso que a gente fala, eu não tenho nada para oferecer, de jeito nenhum. Não vem com essa coisa de ajudar, de caridade, que eu não estou pronto ainda para isso. Um dia quem sabe. E essa pessoa que fala um dia quem sabe, ela não acredita na reencarnação, nas vidas múltiplas, nada. Ela não acredita em nada, mas ela fala um dia quem sabe, eu vou um dia não. Quando eu morrer, não. Quando eu morrer não tem nada, porque você está dizendo que não tem nada. Então tem que ser agora. Você não vai ter mais tempo. Percebe como é incoerente? É um ato contínuo, por conta da misericórdia de Deus. Um ato contínuo abençoado, na fala de Emmanuel, a reencarnação é um presente de Deus para o Espírito. Para que nós venhamos a retomar outros corpos, como esses corpos lindos que nós temos hoje, né? E poder
fazer o que nós não fizemos lá atrás. É para isso que nós estamos aqui. Não é só para purgar, para sofrer, para pagar. Nós estamos aqui para crescer, para expandir, para valorizar o amor de Deus para conosco os espíritos. Assim como, de certo, Zaqueu já deve ter reencarnado, sabe, meu Deus, quantas vezes, e levou no seu coração, seguramente, essa experiência abençoada de contato com Jesus. Agora vejam, nós ficamos aí na pendência do finalzinho do nosso texto, né? A gente leu e ficou uma singela poesia. Então vamos lá. Para encerrar a nossa fala, a gente recomeça. O meu coração descompassava toda vez que pensava estar perto de ti. Sentia no mais profundo do meu ser que em contato contigo a minha vida mudaria, a minha história teria uma nova versão. Eu sabia que tu virias, e por isso me era quase impossível conter a ansiedade que invadia e dominava a minha alma docemente. Os ventos sopravam, brisa carregada de emoções e vibrações amorosas, envolvendo a todos os que estavam em Jericó. E era esse o aviso. Tu havias chegado. Subi num sicômoro, eu pequenino em desespero, buscando identificar-te, porém, eis que tu vens até mim. E para o meu espanto, tu já me sabias, tu já me conhecias. As apresentações foram dispensadas. Tu me abraçaste carinhosamente e a partir de então, jamais fui o mesmo. Tampouco minha vida, tampouco minha história consolidavam-se os meus anseios. Tudo o que se sucedeu foi pura poesia, que assim me atrevo a declinar com o coração em júbilo e eternamente grato. 2 pontos. Por quanto tempo esperei, de coração opresso e ansioso, tua passagem por nossas terras, ver teu brilho, teu olhar amoroso. Mas na hora chegada, além das minhas mais profundas expectativas, eis a surpresa. Tua alma sabia da minha, sabia o que trazia. Nunca vi tamanha certeza. Pernoitaste em nosso lar, partilhaste com todos da tua luz e da tua infinita bondade, e marcaste nossos corações com os mais sábios exemplos de simplicidade. E antes de partires, deixaste para esse teu irmão pequenino o seu maior legado. Pois a despeito do crivo, censurador e equivocado dos que não compreendiam o meu gesto desprendido, o seu verbo se fez claro, amoroso e decidido. Fique em paz, servo bom e fiel, pois tu és bem-aventurado. Muito obrigado.